Eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar pelo telão. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 16. Eu vou pedir que você leia comigo Mateus 16, dos versículos 24 a 27. Na nova versão internacional é o que nós vamos estar projetando e lendo juntos em uníssono, mas você pode conferir na Bíblia, na versão que você tenha. E eu convido você a ler assim, a plenos pulmões. Vamos ver se quem está lá atrás lê mais forte, quem está aqui na frente. Vamos ver se eu consigo divisar quem é que vai conseguir ler com mais vontade esse texto. Então, podemos? Então, eu quero me ater ao versículo 24, eu vou pedir para colocar de novo o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse a quem? Tem discípulo de Jesus aqui hoje? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando Jesus falou isso aos seus discípulos, Mateus estava lá? Sim ou não? Estava. Pedrão, Tomé, o grande Tomé, estava lá, não estava? Estava. João estava lá? Eram os discípulos, Jesus já tinha escolhido, né? Quem mais estava lá? Filipe estava lá? Pegadinha? E Judas estava lá? Judas estava lá. Mas Jesus está falando para quem? Para quem, irmão? Para os seus discípulos. Mas Judas estava lá. E Judas era um discípulo. Discípulo significa seguidor. Aquele que está buscando aprender aos pés do mestre. Quando a gente traz para o contexto de hoje, seguidor nos faz pensar nas mídias sociais. E como é valorizado essa coisa de ter seguidor. A gente olha o Instagram de determinada pessoa e vê lá 500 pessoas. Ih, pobrezinho. Aí olha o outro, 50 mil. Oh, deve ser de uma relevância incrível. Aí a gente vai olhar, é só dancinha, é só reboleixo, é só sacoleixo. Não tem nada de produtivo, nada de engrandecedor, nada de verdadeiramente significativo ali. Mas está cheio de seguidor. Interessante que Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Messias, o Mestre, estava ali com os seus discípulos, dentre eles, como discípulo, estava Judas, que nós sabemos, depois vai ser o traidor, aquele que a si mesmo se mata, por remorso, por ter entregue o Salvador. Amado, Jesus está falando para os seus discípulos, e hoje mesmo há muita gente se dizendo seguidora de Jesus. Há muitos que se chamam discípulos de Jesus, mas na verdade são apenas seguidores de Jesus. E também a estes o Senhor está falando, e Ele está falando hoje. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante que Jesus, Ele escolheu esses discípulos. Mas havia uma multidão que sempre estava seguindo Jesus. Amado, você pode ter uma multidão de seguidores, mas não serão muitos aqueles que estarão gozando, experimentando, usufruindo da sua intimidade. Hoje valoriza-se muito o ter seguidores, mas Jesus valorizava o ter discípulos.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, no dia a dia nós somos sempre estimulados com a ideia de que nós devemos obter vantagem em tudo o que fazemos. Dá uma olhadinha. Todo dia você recebe um e-mail e agora descobriram que conseguem também fazer com que a gente receba propagandas pelo WhatsApp, né? Estava tão bom o WhatsApp que a gente se sentia dentro de um ambiente confortável de que aqui só entra quem eu coloco, e de repente a gente começa também a receber uma enxurrada de propagandas que a gente não pediu para receber e vem através do WhatsApp. E muitas destas são de clubes de fidelidade, clubes de recompensa, né? E você tem aí os clubes de recompensa, você compra alguma coisa e você tem o cashback, você tem uma quantidade de pontos que você pode depois trocar para pagar uma conta na farmácia, na padaria, no mercado, ou mesmo trocar por passagem aérea. Você tem cartão de fidelidade, você vai numa lanchonete e ele lá te apresenta um cartão de fidelidade. Depois que você for tantas vezes, você pode trocar aqueles pontos por um lanche ou por alguma coisa. São exemplos de instrumentos que prometem proporcionar vantagens aos que consomem através de determinadas plataformas de compras, ou até mesmo alguns estabelecimentos que são filiados a estas organizações de promoção de recompensa. A proposta é que nós somos consumidores e podemos e devemos obter um cashback, uma vantagem, uma milhagem, quando consumindo algum produto ou serviço. E essa ideia de levar vantagem, de receber uma recompensa, ela estimula a fazer algo que o outro deseja. No caso, que nós consumamos aquele determinado produto ou serviço. É a ideia de que nós estamos levando vantagem. Nesse contexto, a ideia que se tem ao lermos o Senhor Jesus dizendo que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo. Não parece ser estimulante, porque ele diz algo que soa desagradável. Ele não diz, você vai ter um cashback. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E o que é negar-se a si mesmo? Algo que não parece agradável, pensar, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, porque a cruz nos faz lembrar da cruz que Jesus carregou, do sacrifício que ele fez. Mas é exatamente disso que ele está falando. Negar-se a si mesmo é abandonar o pecado e submeter a sua vontade à vontade de Deus, estando pronto a sacrificar-se por amor a Jesus, como tantos daqueles discípulos de Jesus ao longo da história fizeram. Muitos morreram decapitados, muitos morreram em prisões, desterrados, afastados dos seus familiares, desprovidos de todo o patrimônio que conquistaram a duras penas, por não negar Jesus. Negar-se a si mesmo é amar a Deus acima de todas as coisas, é ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Antes eu não tinha Jesus, eu não tinha uma aliança com Deus, não tinha uma aliança com Cristo, então o meu projeto de vida era centrado em mim, naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu desejo construir, naquilo que eu almejo lá para frente. Mas quando eu recebo Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, quando eu tenho a consciência de que eu estou morto para Deus e condenado a viver a eternidade no inferno,
toda a minha perspectiva de vida muda, ou deve mudar, porque agora eu não posso mais viver com aquela ideia. Negar-se a si mesmo é amar a Deus acima de todas as coisas, é ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Porque talvez aquela aspiração pessoal que eu antes tinha sem aliança em Cristo Jesus para a minha salvação, talvez aquela aspiração não esteja coerente com aquilo que é a vontade de Deus para mim. Eu imagino o pastor João Luiz Samelo pastoreando uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro, Igreja Batista de Vila da Penha, uma igreja enorme, uma igreja antiga, uma igreja histórica, um ministério consolidado, vários anos pastoreando aquela igreja, com uma vida construída socialmente, seus filhos estudando nas escolas e com os seus relacionamentos sociais e familiares. E aí Deus diz para ele: mas agora você vai largar tudo isso aí. Você vai deixar a segurança que você conquistou por ter uma igreja que te respeita, que te reconhece, que te sustenta condignamente, e você vai para Portugal, sem nem saber quanto de recurso financeiro você terá todo mês, apenas confiando na minha provisão, para pregar o Evangelho e resgatar da morte eterna aqueles que lá estão condenados. E ele abandona tudo, e diz: sim senhor, e vai. Isso é negar-se a si mesmo. Seus filhos tinham uma projeção, sua esposa tinha toda a construção de relacionamentos, assim como ele, mas agora ele diz: amém, Senhor. E sabe, irmãos, a ideia que se tem quando a gente é membro da igreja, quando a gente é um crente, que a gente não tem esse chamado, a gente tem a ideia de que essas coisas são para aqueles que vão ser missionários, para aqueles que serão pastores, mas isto é para todo aquele que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador e fez dele Senhor da sua vida. Isso não é só para quem tem vocação ministerial para ser pastor ou missionário. Porque lembremos que não existe mais sacerdote no cristianismo, a não ser que cada um daqueles que fomos chamados para fora do mundo de pecado e tornados novas criaturas em Cristo Jesus, por termos recebido Jesus como nosso único, eterno, suficiente Salvador, cada um de nós é seu próprio sacerdote. E temos o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, aquele que entrou no Santíssimo Lugar, e através de quem, e somente de quem, nós temos acesso ao trono da glória do nosso Pai, o Deus eterno. Negar-se a si mesmo é amar a Deus acima de todas as coisas, é ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Mas negar-se a si mesmo também é renunciar aos nossos desejos egoístas, às vontades próprias, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. A Bíblia nos mostra alguns exemplos. Abraão estava lá vivendo a alegria de ser pai. Ele que era casado com uma mulher estéril, a quem ele amava profundamente, já idoso. Quando humanamente falando se diria: não tem mais jeito. Deus disse: não, eu vou cumprir a minha promessa. E o Senhor abre a madre e a mulher de Abraão engravida. E lá está Abraão com seu filho Isaque. Isaque já está crescidinho, já é um garoto aí, talvez pela casa dos 10 anos, não sei. A Bíblia não precisa. Mas Deus diz para Abraão: pega seu filho, seu único filho, e sacrifica a mim.
Abraão tinha muitos planos para Isaac, seu único herdeiro. Abraão tinha muitas expectativas para o futuro de Isaac, seu único herdeiro. Mas Abraão, por fé, ele abre mão de Isaac e o leva para consagrar o Senhor. Você conhece a história? Se não conhece, convido você a ler o livro de Gênesis. Outro foi Moisés. Moisés, 40 anos de idade, príncipe Israel. Ele foge, príncipe no Egito, ele foge do Egito, porque para defender um hebreu, ele mata um egípcio. Então ele foge, vai para uma terra distante, e ele lá passa 40 anos. Ele está casado, ele tem filhos, ele tem uma vida boa, ele é o genro do seu sogro. É óbvio, acontece que ele era genro do seu sogro, casado com a filha mais velha, o que representava muito naquele tempo. Ele era o homem de confiança de Jetro. Ele está com a vida tranquila, ele pastoreia as suas ovelhas, ele tem lá o seu gado, ele tem lá a sua casa, ele tem sua esposa, ele está com 80 anos de idade. Quer agora fazer o quê? Deixa a vida me levar, vou usufruir. Trabalhei muito para conquistar. Deus se apresenta a ele e disse: agora você vai largar tudo, porque eu tenho a missão para você ir lá no Egito. Moisés abre mão da sua vida tranquila e vai obedecer ao Senhor. Quando Jesus está passando pelas margens do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré, são 3 nomes para o mesmo lugar. Ele encontra os pescadores que estavam ali no seu ofício, e 3 deles, Pedro, Tiago e João, eles tinham uma empresa de pesca. Eles estão ali exercendo o seu trabalho, no seu empreendimento, naquilo que colocaram a sua vida, naquilo que era o seu projeto de futuro, um empreendimento para prosperar. E o Senhor Jesus diz: agora vocês larguem tudo isso daí, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro, Tiago e João abrem mão do seu empreendimento de pesca para seguir Jesus. Amados, desejo egoísta significa todo e qualquer desejo que é contrário à satisfação de Deus. Talvez o desejo que você tenha nem seja errado, não é imoral, não é ilegal, mas pode não ser o desejo de Deus para a sua vida. E se não é o desejo de Deus para a sua vida, você só tem 2 coisas a fazer: obedecer ou rejeitar. Nós temos como exemplo o próprio Senhor Jesus, que quando Ele está ali há algumas horas de ser preso, espancado, humilhado, achincalhado, aviltado, torturado e morto, sobe ao Monte das Oliveiras com seus 3, Pedro, Tiago e João, mas os deixa à parte, sobe ainda um pouco mais para estar sozinho, ele e o Pai. E ele chama o Pai para uma conversa. Ele diz: Pai, vou ter mesmo que sofrer tudo isso daí. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, Ele diz: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amados, negar-se a si mesmo significa largar mão de tudo que não esteja dentro da vontade de Deus para nós. Mas e aí? Qual é a vantagem disso? Qual é a recompensa por isso?
Qual é a vantagem, a recompensa de negar-se a si mesmo? O versículo 27 vai nos dizer, o Senhor Jesus continua dizendo, ele apresenta a resposta. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E qual será essa recompensa? Salvação eterna, para viver com Deus por toda a eternidade. Perdição eterna, para viver separado de Deus eternamente, na companhia do diabo e seus anjos, caídos. Amados, por que tantos estão depreciando essa promessa e buscando um viver de delícias e bênçãos egoisticamente nessa vida? E o que não falta por aí são os pregadores do céu na terra. O que não falta por aí são aqueles pregadores das promessas de Deus de fazer você viver uma vida de bonança, de só vitória. Ai, irmão, como me arrepia quando eu chego num lugar e pergunto, e aí, tudo bem? E eu ouço alguém dizer, só vitória. Dá vontade de dar um peteleco na cabeça. Quem é que vive só vitória, irmão? Isso é mentira. Isso é uma hipocrisia gospel. Se você é membro dessa igreja, não me envergonha não, jamais responda isso para alguém. Seja verdadeiro. Se estiver triste, diga, estou enfrentando um momento muito difícil, mas se você verdadeiramente crê em Jesus, diga, mas apesar disso eu sei em quem tenho crido, e no momento próprio dele, a vitória chegará. Não entra nessa conversa, nesse evangeliquez, nessa coisa hipócrita, tola, vazia, sem sentido, sem razão, só vitória. Mas por que tantos estão depreciando essa promessa, buscando viver de delícias e bênçãos egoisticamente nessa vida? Entre outras coisas, porque tem muita gente pregando só vitória. Muita gente pregando um evangelho raso, um evangelho superficial, o evangelho da caixinha de promessas, o evangelho que não capacita ninguém a ser superador das adversidades, das dificuldades e dos seus próprios defeitos e falhas. Por que tantos estão depreciando essa promessa e buscando um viver de delícias e bênçãos egoisticamente nessa vida? Porque a natureza humana, carnal, ela é pecaminosa e todo tempo ela conspira contra o Espírito de Deus em nós. E nos faz querer viver o só vitória. Porque tantos estão depreciando essa promessa e buscando viver de delícias e bênçãos egoisticamente nessa vida, porque não entenderam que não podem viver focados nesta vida, como se a vida eterna não existisse, porque a vida material e terrena, ela conspira contra a nossa vida espiritual e eterna. Jesus diz que aquele que vive focado nessa vida material e terrena, acabará por perder a vida espiritual e eterna, porque se renderá à corrupção e ao pecado, e o pecado, diz a palavra de Deus, separa a nós de Deus. Versículo 25, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que o homem poderá, quando chegar o dia do juízo final, usar como suborno para fazer Deus deixar ele passar? Então a pergunta que eu faço a você é, por quanto tempo você deseja usufruir de uma vantagem temporária, finita, passageira,
ou a eterna? Pois para que seja eterna, você precisa escolher satisfazer a vontade de Deus e não dos impulsos carnais, sensuais, egoístas, das quais a sua mente estará sendo sujeita, influenciada, porque você carrega consigo uma mente natural e um corpo carnal, e que sofre por esses apelos. Versículo 27, o Senhor Jesus diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Todos os dias nós temos e teremos uma escolha a fazer: negar-nos a nós mesmos e seguir a Jesus, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, a ser satisfeita por nós, ou buscarmos satisfazer as nossas vontades pela satisfação carnal, efêmera e imediata, porém finita, e que levará à separação eterna de Deus. Qual a escolha que você tem feito? Porque não é possível você ter se convertido a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo, e não ter morrido para o velho homem, porque o velho homem cogita das coisas da carne, mas o crente que é nascido de novo, para uma nova vida em Cristo, ele cogita das coisas eternas, que são do Espírito, e aspira a viver e fazer tudo para a glória de Deus. Passa em revista a sua vida agora por 1 minuto. Dá uma olhadinha para trás. Olha para o dia de hoje, não precisa ir para muito. Pensa no que foi o seu dia hoje. O quanto do dia de hoje, tirando o tempo que você tem estado dentro de um templo, participando de um culto, quanto desse tempo e das situações que você vivenciou, você colocou em xeque? Se aquilo agradava a Deus, honrava a Deus, ou satisfazia uma vontade que era sua, um desejo que era seu. Olha para essa semana que passou, quantas decisões você tomou, e quantas destas decisões que você tomou, para tomá-las você primeiro se quedou diante do Todo-Poderoso e clamou ao Senhor em o nome de Jesus, que o Espírito Santo te desse direção, revelação, para você saber se era da vontade do Senhor. Quantos dos dias da semana que passou, você deu para si um tempo de qualidade com Deus, abrindo a Bíblia Sagrada e buscando conhecer e absorver o conhecimento da verdade que liberta, que transforma e que te faz aproximar de Deus para saber o que fazer, obedecendo os princípios e valores que Ele estabeleceu. Amados, não é possível viver a vida buscando levar vantagem das possibilidades terrenas que conflitam com os princípios e valores de Deus e receber a recompensa da vida eterna. Afinal, você está aqui porque esse é um lugar de convívio espiritual. Você está aqui porque esse é um lugar não meramente de um aglomeramento social, mas da reunião daqueles que vêm para celebrar, cultuar, adorar a Deus, na expectativa de que o Espírito Santo receba e se faça presente e toque a sua alma e você saia daqui renovado para mais uma semana, com a convicção de que alegrou o coração de Deus, como o filho que visita o pai para dar a ele um tempo de qualidade no seu relacionamento com ele. A vida eterna com Deus é para os que receberam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, morreram para o mundo, para a carne, para o diabo, seguem Jesus Cristo carregando todos os dias a sua cruz,
que significa que todos os dias morrem para o seu eu carnal, que guerreia contra o seu eu espiritual. E todos os dias renova a sua aliança com Jesus, dizendo: Senhor, eu renovo a minha aliança de ter a minha vida queimada no altar do teu serviço. Me guia, me dirige, me controla. Eu quero viver para dar prazer ao teu coração, porque eu sei que tudo isso aqui vai passar, mas a eternidade é para estar ao teu lado, e disso eu não abro mão. Aí, irmãos, todos os dias nós experimentamos tentações, todos os dias nós somos estimulados por Satanás através desse sistema que rege a sociedade, para fazermos alguma coisa que satisfaz o eu carnal, mas nos coloca em xeque, em conflito com aquilo que é a vontade de Deus. E Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz, que significa dizer: embora eu queira tanto, embora minha carne peça por isso, eu sei que isso não é o que Deus quer para mim, então eu abro mão, pelo bem maior, a recompensa eterna, de viver por toda a eternidade, ao lado do meu Deus, onde não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem corrupção, nem violência, nem desmandos, onde viveremos a eternidade com Deus no céu de gozo. Você é um discípulo de Cristo? Você é um seguidor de Jesus? Mas você já é filho de Deus? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. E estes são aqueles que morreram para si mesmos, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode continuar vivendo uma vida de religiosidade, frequentando uns cultos, sem nunca tomar postura, posição e fazer uma aliança com Jesus e, por consequência, uma aliança com a igreja do Senhor. Mas será que isso trará a recompensa da eternidade para você? Porque o próprio Jesus disse que haverá no último dia, no juízo final, quando Ele dará recompensa por aquilo que foi feito aqui. Para alguns que estão por aí curando enfermos, expulsando demônios e pregando o Evangelho e levando muita gente ao senhorio verdadeiro de Cristo Jesus. Mas ouvirão do Senhor: nunca vos conheci, vocês não têm parte comigo na eternidade. Que perigo, que coisa grave e séria. Por quê? Porque embora se dizendo cristãos, discípulos de Cristo, não negaram-se a si mesmos, mas negociaram princípios e valores de Deus, vivendo uma realidade hipócrita, auto-enganando-se, seduzidos por demônios, aceitando satisfazer inclinações carnais, e crendo que por aquilo que estão fazendo, realizando religiosamente, isso compensa a balança, e poderão receber do Senhor o bem-vindo na eternidade. Jesus está dizendo: não acontecerá, mas somente para aquele que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua própria cruz e me seguir. Quando a gente olha para frente, quando a gente tem 20 anos, a gente pensa: ainda não. Quando eu tiver mais velho, morre sem chegar a ser mais velho, e vai viver a eternidade separado de Deus. Ou então, chega a ser mais velho, mas já está tão seduzido pelo mundo, que olha para aquilo que precisa ser deixado, e já não consegue mais, por estar escravizado. Ou se deixa levar por uma pregação espúria, falsa,
de um evangelho raso, adulterado, que promete o céu na terra, as bênçãos de Deus, e não precisa nem ter tanta responsabilidade, tanto cuidado assim com a santidade, e vai morrer, e vai ouvir de Jesus: nunca te conheci. Mas para aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus, ou aqueles que querem verdadeiramente ser discípulos de Jesus, ele diz: tem que passar pelo funil, tem que passar pela rede, tem que passar pela prova. A porta é estreita, o caminho é apertado. Esse papo desse evangelho que está por aí, de que venha como estás e está tudo bem, desde que você esteja aqui cultuando a Deus, entregando sua oferta e seu dízimo, expressando a sua fé, demonstrada pelo fato da sua frequência num culto, e dizendo que você é evangélico, isso será suficiente? Você vai morrer para ouvir de Jesus: nunca te conheci, porque Ele mesmo declara: aquele que não negar-se a si mesmo e tomar sua própria cruz, não pode me seguir, não pode estar onde eu estou, não poderá ir onde eu irei, não poderá permanecer na minha glória. Pensa um pouco sobre isso. Se você morrer hoje, na realidade de tempo e espaço, que para Deus é diferente de para nós, que estamos presos nessa realidade de tempo e espaço. Se você morrer hoje, a volta de Jesus terá se consumado para você. Porque quem está dormindo não vê a hora passar. 4, 6, 8 horas de sono, a gente deita e quando a gente acorda, a gente sabe que a gente dormiu muitas horas, porque dormimos de noite e acordamos com o dia claro. Ou olhamos no relógio. Mas também algumas vezes a gente vai deitar e dorme, e de repente a gente acorda pensando que já amanheceu, está próximo de amanhecer, a gente vai olhar o relógio e a gente vê que a gente dormiu 1 hora e pouca, 2 horas e poucas, ainda. Não se passou nem a noite. Porque para quem está dormindo, o tempo não passa. E para quem acorda, o tempo passou muito rápido. Foi um fechar de olhos e um abrir de olhos. Quem já passou pela experiência de uma anestesia geral, sabe isso de uma forma até muito mais intensa. Eu me lembro de certa vez que eu fui ao hospital, não estava passando bem, estava sob uma crise de ansiedade, coração acelerado, batendo muito forte, a mente embaralhada, e cheguei no pronto-socorro, o médico me entrevistou e me levou para a área de observação, me fez deitar na maca, a enfermeira chegou com alguns produtos lá, uma injeção e um soro, e me colocou no soro. Eu pensei, alguma coisa grave está acontecendo. E ela aplicou algo ali naquele soro. Eu perguntei: o que é isso? E ela disse: não, isso aqui é apenas algo para o senhor relaxar um pouco. A minha irmã estava nos pés da cama, ou da maca, e eu comecei a conversar com a minha irmã. A enfermeira saiu, aquele soro foi pingando, e eu comecei a conversar com a minha irmã, e eu senti os meus olhos pesando um pouco. Em determinado momento, aquele peso dos olhos se foi, e eu continuando a conversar com a minha irmã, e eu percebo que a minha irmã está rindo. E eu perguntei para ele: Onirã, o que você tanto ri? Eu não estou falando nada tão engraçado. E ela disse: mano, sabe por quantas horas você dormiu? Eu falei: eu não dormi hora nenhuma. Ela disse: o mais engraçado é isso, é que você dormiu conversando comigo sobre um assunto, e você acordou continuando o assunto onde você parou. Eu não me dei conta. Amados, será assim.
A gente vai fechar os olhos aqui, e a gente vai abrir os olhos na eternidade, e a gente vai estar com Jesus, para descobrir, Ele já veio, e agora é o juízo. E a pergunta que eu preciso fazer a você, pela responsabilidade com Deus, pela tua alma: o que você vai ouvir de Jesus? Nunca te conheci? Porque enquanto você estava lá, você recebeu a minha palavra, mas você não quis negar-se a si mesmo. Quando era para você tomar a sua própria cruz, você disse: não, agora não, eu ainda estou novo. Quando era para você decidir abrir mão do mundo da carne e do diabo, você disse: não, eu ainda tenho projetos para o futuro. E os projetos de Deus não me são interessantes, agora não. Você está esperando alguma coisa acontecer, e eu tenho que te dizer, o que está por acontecer é o juízo derradeiro sobre a sua vida. E se você ainda não tomou uma posição com Cristo, definitivamente entenda, o amanhã pode nunca chegar nessa terra, mas o amanhã é inexorável, ele chegará para você na eternidade. E será para ouvir de Jesus: vem comigo, teu lugar está assegurado, porque você me honrou em vida, você negou a si mesmo, você tomou a sua própria cruz, você foi meu discípulo. Ou para ouvir dele: não, eu não estava em busca de seguidores, eu não estava em busca de likes, eu não estava em busca de comentários no meu feed, eu estava em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que me adoravam em espírito e em verdade. Quem é você? E onde você estará na eternidade? Porque se você diz que é cristão, que crê em Jesus, você tem que crer na palavra dele. E é ele quem está dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, muitas vezes, é fazer diferente do que o status quo quer que a gente faça. Diferente do que a lei dos homens diz que é permitido. Diferente do que a sociedade tarja como cult, como legal, como ok, como tudo jóia, está tudo certo. Negar-se a si mesmo para seguir a Jesus é muitas vezes ter que dizer, como o apóstolo Paulo: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo, agora vivo não mais eu, mas a vontade de Cristo é o que prevalece na minha vida, porque Cristo vive em mim. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, deixe de ser um seguidor de Jesus. Ele não está nem aí para o seu like, ele não está nem aí por ter você lá como um seguidor. Ele não veio a esse mundo e pagou o preço que pagou, por isso ele veio para resgatar a mim e a você da perdição eterna, para vivermos a eternidade com ele no céu. E para isso ele chegou a sacrificar a si mesmo, morrendo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida abundante nessa terra. Porque viver nesse mundo perdido, e que está sob o domínio de Satanás, não é fácil, é doloroso. Por isso mesmo, é que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não coloque a sua vida humana em maior valor do que a sua vida espiritual e eterna. Não busque preservar a sua vida terrena em detrimento da sua vida espiritual e eterna. Você está aqui porque você crê em Deus, mas você crê em Deus o suficiente para realmente crer que existe uma vida eterna, uma vida espiritual após essa vida, e que você irá para lá, mas para passar primeiro pelo tribunal de Cristo,
onde será aferido a tua salvação, a vida eterna com Ele, ou a perdição eterna, separado eternamente dEle? E como você tem vivido a sua vida no dia a dia? Você está esperando sentir alguma coisa? Não, pastor, quando eu sentir, não acontecerá. Porque amar é uma escolha, amar não é sentimento. Amar é verbo, é atitude, é ação. E a palavra de Deus diz que Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Só é possível adorar a Deus aqueles que verdadeiramente o amam. Porque adorar a Deus é colocar Deus acima de tudo, acima do seu próprio eu, acima das suas próprias aspirações, acima das suas inclinações, acima das suas fragilidades, acima das suas fraquezas, acima da sua própria vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em você, se cumpra em mim. Porque nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Se você quer hoje receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, talvez você deva dizer sobre si mesmo, como eu ouvi um crente falar hoje comigo: pastor, eu era crente, eu era membro da igreja, mas eu não era um convertido. Eu era um seguidor de Jesus, mas eu não era um discípulo de Jesus. Eu não era um convertido. Mas depois que eu ouvi da palavra de Deus pregada, sem negociar a verdade, eu fui confrontado com a realidade da minha condenação eterna. E eu entreguei minha vida para Jesus e fiz uma aliança com Ele. E embora eu seja pecador e falho, e ainda que eu não queira falhar, eu sei que pode acontecer de eu falhar, e se isso acontecer, eu vou me arrepender, confessar, pedir perdão e consertar meu erro, porque eu não quero permanecer nele. Porque agora eu sou uma nova criatura, eu recebi Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. Se você quer hoje receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer hoje fazer uma aliança com Jesus, se você hoje quer obedecer a ordenança dele como discípulo, para ser integrado no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, se você hoje não vai mais dar desculpas do porquê você ainda não fez isso, na expectativa de sempre estar esperando um momento para resolver aquilo que te impede de fazê-lo, se hoje você está decidida, entrega hoje a sua vida para Jesus, toma essa atitude. Nós só nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos a ser. Então eu quero te dar essa oportunidade de você hoje se comprometer com Deus, consigo mesmo, diante de todo o mundo espiritual. Você quer vir para Jesus hoje? Quer receber Jesus como teu Senhor? Porque muita gente aceita Jesus como Salvador, mas eu estou falando de receber Jesus como Senhor, para passar a viver de tal modo, a dia, carregar a tua própria cruz, negar-se a si mesmo, buscando conhecer o princípio, o valor da palavra de Deus e por ele viver. Você quer hoje tomar a decisão de obedecer a ordenança do Senhor, de ser batizado? Você está afastado da igreja de Cristo, você quer hoje tomar a decisão de morrer para si, de abandonar o que for necessário para viver a vida com Cristo que Ele estabeleceu, que Ele espera de você? Onde você estiver, levante seu braço, faça o mundo espiritual te ver, e tome essa decisão que compromete a sua própria vida com você e Deus, porque nós só nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos a ser.